E aí, nem saiu. Opa! Que honra saber que você até hoje paga... Aí não. Tá falhando no moio. Então é aqui, né? Lá. Pera aí, vamos reconstituir. Peraí. Tá me ouvindo? Agora voltou. Fala de novo. Voltou. Então vamos apresentar de novo. Grande Milton Neves. Que bom saber que você paga pau para o maior cruzeiro de todos os tempos. Como você disse, que é Raul, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo e Wilton Oliveira. Mas o maior de todos está aqui do meu lado. O filho do Tito Torres e da Dona Maria, um homem que teve 11 irmãos. E você acertou em cheio, Milton, quando você disse que é uma das figuras mais humildes do futebol. E para ficar registrado ao vivo no seu programa, que é campeão de audiência, isso não é só humildade não, hein? Zico, Neymar, essa galerinha de hoje aí não serve nem para engraxar a chuteira do Dirceu. Ao lado do Ademir da Guia, os maiores jogadores mais injustiçados do futebol brasileiro pelo Zagallo, deveria mesmo ter disputado umas 4 Copas. Boa tarde para você, Milton, para o Alex Miller, nosso grande Alfredo, maior árbitro de futebol do Brasil. Alfredo, o nosso grande Dirceu Lopes foi injustiçado de não ir para a Copa igual você em 2006. Tem muita sacanagem no futebol brasileiro. Um abraço também para a Letícia Pepler, boa tarde para você. E boa tarde para o Facincani. Eu quero que o Facincani, que é uma enciclopédia do futebol, faça a primeira pergunta aí para o Dirceu. Imagina, hoje eu fico honrado, não, pelo amor de Deus, eu vou ceder a Milton Neves, que é o maior jornalista de todos os tempos em termos de memória esportiva, ex-jogador, com o Milton Neves. E, pelo amor de Deus, ele que fez tanto esforço e carinho para trazer o Dirceu aqui para conversar conosco. Por favor, Milton, faça as honras da casa, a uma das maiores bandeiras do futebol brasileiro. Pera a mochila. Calma. Pera a mochila. Dirceu Lopes Mendes, porque naquele tempo tinha... Agora fala com o Dirceu também, que você tá falando muito sozinho. Deixa o Dirceu falar, aí. Eu tô falando agora. Não tá, não. O Dirceu Lopes Mendes, entendeu? Porque tinha o Dirceu Pantera lá em Minas Gerais também, era entendeu? brabo. Não é o Pantera, Demar Pantera do teu Palmeiras, não. Você só pensa em Palmeiras. Ele era bom demais. Dirceu Lopes, vou dizer uma coisa pra você, Dirceu Lopes. Você foi um dos 22 melhores jogadores do mundo de todos os tempos. Corta pra ele. Entendeu? Porque você jogou demais. E aquela zebra de 66... Quem foi ver Tostão, genial, maravilhoso Tostão, viu o Dirceu Lopes Mendes. E olha o tamanho do mochila e o tamanho do Dirceu. Eu estava um dia no Rancho 53 da Castelo Branco, e aí, lotado lá, e aí o pessoal começou, Milton Neves, você é metido aí a falar bem do jogador do passado, você não viu aí quem tá aí? Eu falei, quem? Dirceu Lopes. Dirceu Lopes do Cruzeiro? Ele tá aqui, eu vou lá bater nele. Que ele me deu uma tristeza danada, arrebentou com o Santos, lá no Mineirão, uma quarta-feira ou quinta-feira à noite, assisti pela TV Tupi, falecida TV Tupi. Dirceu Lopes, você foi um dos maiores jogadores do mundo de todos os tempos. Um abraço para você. Obrigado, Milton. Obrigado a vocês todos. Ô, Milton, você, que amigo é esse que você me arrumou aí? Mandou uma mochila pra mim, você mandou pra mim uma mala. Sacanagem. E além de tudo, veio morar. O Dirceu já tá no clima do sem firula aqui. Sem firulento. Voltando lá ao restaurante, sem brincadeira, no Rancho 53 da Castelo Branco. O pessoal começou a chegar na minha mesa. Escuta, você não vê quem tá aí, pô? Eu falei, quem? Dirceu Lopes. Eu falei, lá no canto, lá, tá com os 3 amigos lá. Eu peguei, dei uma de migué, passei ali do lado, falei, não pode ser. Porque o Dirceu Lopes, naquele tempo, você não via direito o jogador, né? A televisão era tudo chamuscada, muito... Chuvisco. Isso, chuviscos e tal. E aí tinha um menininho, moreninho, sentadinho assim numa cadeirona do restaurante, encolhido. Falei, Dirceu Lopes... Uma humildade. O povo olhava Dirceu Lopes, aquela humildade. O Tostão também humilde demais, entendeu? Olha, aquele dia lá na rodovia, no restaurante que eu te conheci, eu fiquei impressionado com você. E o senhor não tinha direito de ficar velho. O senhor tinha que jogar 100 anos, igual o Pelé. Dirceu Lopes,
Você deu azar, porque tinha Rivelino, toda a mídia, o Rivelino gênio, o Demir da Guia gênio, o Gerson gênio, tinha o Pedro Rocha também, que veio jogar aqui no São Paulo, Pedro Virgílio Rocha Franchetti El Verdugo, dizia Osmar Santos. Então, Dirceu, você não pode ser esquecido. Eu estou enchendo o saco do Mochila, que é atleticano, fanático, entendeu? Para que você aparecesse aqui. E se o senhor não providenciou os gols do Dirceu Lopes, eu vou mandar o senhor embora, senhor Alex Miller. Entendeu? Dirceu, falar, vai. Dirceu Lopes, eu te amo. O Brasil inteiro. Obrigado, Milton. Obrigado a todos vocês. Você tá velho, hein? Eu acho que nesse tempo que você vai dizer, acho que não era nem nascido, hein? Dirceu. Mas eu quero agradecer todo esse carinho que você tem para comigo. Não tenho palavra para expressar tudo isso que você fala a meu respeito. É um prazer, né, muito grande participar do programa de vocês. Inclusive, né, eu sou um companheiro assiduamente e vejo diariamente esse programa de vocês, cheio de alegria. Inclusive, até melhorei, né, depois que comecei a assistir o programa de vocês, essa descontração, essa alegria, que era o futebol, né, Milton? O futebol brasileiro sempre foi essa alegria. E eu tenho testemunha disso, porque eu tive o privilégio de, com a camisa do Cruzeiro, conhecer o mundo inteiro, né? E eles, lá fora, eles são apaixonados com o futebol brasileiro. E o programa de vocês transmite isso, né? Que é o futebol brasileiro ainda, né? Só que o jogador, quando eu despontei no Cruzeiro, o sonho dos jogadores do Cruzeiro era fazer o ponte. Jogar aqui em Minas e ir para Vasco, Flamengo, Palmeiras e tudo mais. Hoje, o jogador aparece aqui, ele quer ir para Real Madrid, Barcelona e tal, e tal, e tal. Mas o Cruzeiro, felizmente, depois de ver o Cruzeiro, eu, como um eterno cruzeirense, de ver o Cruzeiro numa segunda divisão. Muito triste e tal, e tal. Mas é com alegria que o Cruzeiro está se renovando. Assim como aconteceu com o Cruzeiro na minha época, porque o título 66, que eu reputo como o título mais importante da história do Cruzeiro, porque levou o Cruzeiro, o futebol mineiro, num patamar do qual, tempos depois, o Pedro está fazendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro já está, esse ano esteve na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Tem dois clubes que estão na nossa frente, né, que é o Palmeiras e o Flamengo, mas o Cruzeiro está reestruturando com Pedro, que é um empresário de sucesso, um cruzeirense daquele de coração. Então ele vai ser como o Felício Brandt foi para o Cruzeiro naquela minha época. O Pedro está renovando o Cruzeiro. Daqui a pouco, o jogador, como aconteceu comigo, não vai ser o sonho dele jogar no Real Madrid para Paciência. Assim como aconteceu comigo, vai ser seu sonho jogar no Cruzeiro, outros clubes mais. Muito bem. Além de tudo, fala muito bem. Agora aqui está um ex-árbitro que sempre roubou o Cruzeiro. Você levava a cacetada muito pequenininho, entendeu? Moisés Paulada arrebentava com o coitado do Dirceu Lopes. E o senhor, Loeb, não dava falta, que você só puxava o saco de time paulista e carioca. Peça desculpa para Dirceu Lopes. Milton, eu não vou nem falar. Um abraço pro Mochila, um abraço pro Dirceu, é uma honra ter ele aqui. Abraço, Alfredo. O Dirceu, não escuta o Milton não, que ele tá um pouco senil, já falou umas coisas que não tem pé nem cabeça aí. Mas eu lembrei... Senil? Não, lógico que sim, é o que ele tá falando pro cara. Não é porque tem jogo do Dirceu. Eu tinha futebol de botão. Eu tinha o Dirceu Lopes do Cruzeiro. Ah, você não tá o jogo dele? É lógico que não. Seria uma honra. Seria uma honra, mas eu não tive esse prazer. Agora, esse hoje jogaria em qualquer time do mundo. Eu sei disso. Até porque, Dirceu, eu acho que escutar do Pelé publicamente o que ele falou, né? O Pelé disse, depois de mim, quem mais jogou bola foi o Dirceu Lopes, deve ter um impacto para você fantástico. Mas tem uma outra coisa. Eu vi uma entrevista tua uma vez... quando você falava da sua, não decepção, mas da Copa de 70, do que aconteceu com você em 70, e me lembrou muito uma coisa que o Ademir da Guia me disse, né? E eu queria dar a resposta, eu queria repetir o que eu falei para o Ademir. O Ademir sempre fala de 74, o que aconteceu com ele em 74, como ele foi tratado em 74, que é mais ou menos aquilo que você falou, como você foi tratado em 70. Não pense assim não, meu irmão, pense o contrário. Pense em tudo aquilo que você fez de positivo no futebol.
tudo aquilo que o futebol te deu de positivo, título, reconhecimento até hoje, sabe? As novas gerações que ainda falam o seu nome. Então não fique preocupado com o que fizeram de errado com você. Valorize aquilo que a vida e o futebol te deram de bom. Isso aí faz um bem danado pra gente. E aqueles que fizeram por N motivos, Dirceu, a vida cobra, o universo é cíclico, não se apega a isso, não. Muito obrigado, agradeço você pela sua gentileza com a minha pessoa. Mas sim, eu tenho a felicidade de não guardar mágoa, rancor ou que coisa que seja. Até pelo contrário. Imagina, 40 anos depois, ser tratado como sou tratado, de uma maneira geral, pelo torcedor principalmente, parece que eu jogo até hoje. Mas eu tenho felicidade de maior ídolo que eu tive na minha vida, que foi o Pelé, como exemplo. Então é o que eu procuro fazer, dar exemplos. E eu sou muito preocupado, principalmente com as crianças e adolescentes, porque eu acredito que nós vamos ter um Brasil melhor, pessoas capacitadas que possam dar um exemplo. Só para dar um exemplo, o pessoal que está acompanhando o nosso programa Esporte Sem Firula, antes de devolver para o pessoal do estúdio, o Dirceu hoje está recebendo na casa dele um futuro atleta, 16 anos, que é o Pietro, e ele faz esse trabalho tão bacana com jovens e adolescentes, com crianças. A gente percebe a sensibilidade dele enquanto ser humano, a estrela que ele foi, o ídolo que ele é, o eterno craque de futebol, mas acima de tudo um ser humano extraordinário. E eu queria fazer um link dentro desse contexto e falar para você, Alfredo, que eu até arrepiei aqui com a sua pergunta. O Alfredo é um cara fantástico, um cara, eu estou seguindo ele nas redes sociais, um cara muito família, e é bom a gente falar de coisas boas, né, Dirceu? Sim. Mas tem coisas também, episódios na vida da gente que às vezes marcam. E teve a morte do Roberto Batata, acidente de carro que marcou tragicamente o fim da vida também de um grande ídolo do Cruzeiro, e você estaria nessa viagem, mas você não foi. Eu queria que você me contasse disso e contasse também para o público de casa as curiosidades sobre a morte do também craque e eterno ídolo do Cruzeiro, Roberto Batata. Nós tivemos a primeira geração, né, que foi eu, Piá, Tostão, por aí, e depois, posteriormente, veio uma segunda geração, com o Roberto Batata, Parinho, Joãozinho e tudo mais, e eu tinha, né, tenho, né, que é eterno no meu coração, que é o Roberto Batata. E quando o Roberto despontou, apareceu no Cruzeiro, a mãe dele pediu a ele que me levasse na casa dela, que ela queria me conhecer. Fui na casa dela, conversando, ela me puxou pelo braço, por favor, queria conversar com você. Eu não fui. Ela falou, Dirceu, toma conta do meu filho. E aí eu passei a ser como se fosse um pai para ele. E, inclusive, eu morava no segundo andar, ajudei a comprar um apartamento, bairro Sion, e eu tive uma contusão muito grave, e na Copa Libertadores eu joguei muito pouquinho. E eu estava fazendo tratamento, quando eu cheguei lá no prédio, o rapaz que tomava conta me falou assim, Batatinha está te procurando para eu sair com ele lá em Três Corações. Ainda falei... Três Corações, a terra do rei. A terra do rei. Não é só coisa boa que aparece no rei, de vez em quando aparece. É verdade. Mas... 10 minutos, eu cheguei na casa, inclusive, a minha esposa falou, a Batatinha esteve aqui te procurando, porque ele foi devolver uma mala que ele pediu emprestar. Mas não foi essa mala aqui não, viu, meu? E aí ainda falei com ela, mas é porque geralmente, né, depois do jogo, jogaram, viajaram, viagem longa, e uma cervejinha lá no Cruzeiro sempre foi liberada. É muito difícil, né, muito nervoso. E aí aconteceu o que aconteceu. Né? Lamentável, mas coisa da vida. Ô Dirceu, o pessoal usa Pelé. Pelé não é mais um substantivo, Pelé é um adjetivo. Se o cara é um bom advogado, é uma boa advogada, como é a Andressa, que é advogada do Pedrinho BH, que está acompanhando nossa entrevista aqui, a gente fala que ela é a Pelé do direito. O Milton Neves, ele é o Pelé do jornalismo esportivo. E ele foi o cara que, desde o primeiro dia que eu vi ele, falou para mim que queria falar com o Dirceu. Então eu tenho que passar a bola para o Milton, porque com certeza é um dos maiores momentos da imprensa do jornalismo esportivo do Brasil. Milton Neves e Dirceu Lopes, o craque das palavras e o craque da bola nos pés. Com você, Milton. Grande mochila, que uma vez deu um beijo no Buglé.
Puta, Buglé, você foi. O torcedor fanático do Atlético Mineiro beijou o Buglé, dizendo que o Buglé era o cara mais bonito que ele viu na vida, o Mochila. Eu só tô preocupado se essa furadeira que tá aí por trás da entrevista aí não vai furar a parede no meio da conversa aí. Chegou o móvel, tá um barulho danado de um móvel. Mas é o seguinte, eu vou passar a bola para o árbitro que sempre roubou o Dirceu Lopes e a Letícia Beppler, a musa da televisão esportiva brasileira e do rádio também. Mas, ô Dirceu Lopes, vou dizer uma coisa pra você, até porque você é mineiro também, né? Lá em Três Corações, aliás, o Pelé deu certo porque ele nasceu em Três Corações por influência de Muzambinho, que é uma cidade próxima, né? Então, agora, o Pelé só teve filhos, teve o Edinho, querido Edinho, Choube do Nascimento, mas não, é duro ser filho de gênio, porque gênio, o pai, a mãe atrapalha, gênio tem que dar luz sozinho. Você não tem 1, 2 ou 3 filhos que pudessem jogar 10% que você jogava, Odisseu? Ô, Milton, realmente é muito difícil. Filho de ex-jogadores, principalmente, eu tive a felicidade de chegar, né? Tem sim, todos eles jogam, mas não tiveram assim, a felicidade que eu tive de chegar onde que cheguei. Mas nenhum deles tem frutações. É uma coisa muito interessante, Milton, porque quando eu estava parando, eu recebi uma proposta para ir para a Colômbia e um dinheiro que eu nunca havia ganho todos os 14 anos do Cruzeiro no futebol. E aí pensei, né, com minha esposa Cecília, falei, o que você acha? Meus filhos estavam pequenos na época, e aí ela falou, você quem sabe. Aí pensei, eu vou para a Colômbia, com aquela coisa de altitude e tudo mais, falei, não, você que resolve. Eu optei por não ir, eu optei por ser. Foi muito gratificante, porque os meus filhos são pessoas simples, são exemplo. Sempre que eu vou a algum lugar aqui em Pedro Leopoldo, as pessoas falam, Odisseu, que por seu filho, fulano, ciclano, são ótimas pessoas e tal. Então, valeu a pena, viu, você optar por ser, não ter. Letícia Beppler, você está admirada, né? Claro. Você é uma menina novinha, você não sabe. Esse cara jogou bola demais, um dos melhores do mundo. Sim. Fique à vontade. Então, primeiro é um prazer, Dirceu Lopes, tê-lo aqui com a gente, poder falar com você, porque apesar de eu ser um pouco mais jovem que vocês, né, e não tive a honra de ver você jogar, mas o meu pai é um grande fã seu e eu sempre cresci ouvindo meu pai falar. Meu pai, apesar de ser corintiano, né, e ele escolheu ser corintiano naquela década de 70, ali onde a gente estava sem títulos, aquele jejum de 23 anos, o meu avô era cruzeirense. Então, meu pai gostava de ver o Dirceu jogar, apesar de corintiano. E passou isso, né, para gerações, para você ver que o que você fez é inesquecível, é eterno, porque vai passando de geração para geração, né, a importância de Dirceu Lopes no futebol. E eu quero aproveitar já para fazer esse link, porque uma coisa que meu pai sempre me fala também é da diferença que o futebol tinha naquela época e o futebol tem hoje. Você mesmo foi aquele clássico meia atacante, né? Aquele clássico camisa 10 que a gente quase não vê mais hoje no futebol atual. O segundo Pelezinho de Minas. Então meu pai me fala muito isso, não tem mais aquele camisa 10, né? Ele fica muito bravo, assim, com a qualidade de alguns jogadores do futebol que hoje é mais físico. E eu queria saber se você acompanha o futebol, se você também acha que faltam caras da sua posição, né? Se migrou, qual que é a diferença que você acompanha do futebol de hoje para o seu futebol, Dirceu Lopes? O dinheiro, né? Olha, o que aconteceu, a Copa de 70, quando então foi implantada aqui a força física, né? Eu participei de toda a preparação para a Copa de 70, né? Eu fui cortado nas vésperas do embarque, quando implantaram aqui a física, porque o europeu teve que evoluir fisicamente para competir com o futebol brasileiro. E a partir daí houve essa transformação. Eu tenho muito cuidado para não ser um velho rabichento, né? Ficar dentro de casa só criticando as coisas. Mas é uma realidade, não? O futebol brasileiro perdeu muito da sua beleza. Se bem que craques nunca vai deixar de aparecer. É como eu disse inicialmente, o Cruzeiro recupera o seu prestígio que sempre teve no mundo, através do Pedro,
para que o Cruzeiro já está, o terceiro do Campeonato Brasileiro, está concorrendo com 2 que já estão estruturados, que é o Flamengo e o Palmeiras principalmente, mas eu sou muito preocupado. Eu estou voltando, né? Recentemente eu fui convidado para participar de um evento do projeto de esporte aqui em Pedro Leopoldo. Eu estou com muita alegria, porque eu sou muito preocupado em dar um bom exemplo, assim como tive, né? Como criança, adolescente, o exemplo do Pelé. E aí eu estou incumbido de voltar ao Pedro Leopoldo, que já foi profissional, e que nós estamos com a tarefa, justamente que o nosso prefeito Emiliano, de recuperar o futebol de Pedro Leopoldo. Então, tenho certeza que, com curto prazo, Pedro Leopoldo vai voltar a ser o clube que já foi do cenário mineiro e brasileiro. A Letícia foi muito inteligente, muito sagaz, como ela sempre foi. Parabéns pela sua pergunta, Letícia. E é interessante, né? Quando o jogador ele é eterno, é raro os jogadores que a gente consegue entrevistar aos 79 anos de idade, como é o seu caso. Às vezes o jogador com 30, 40, aposentou, a gente já nem lembra mais. E você, Ademir da Guia, Pelé, Rivelino, Gerson, tantos outros nomes, jamais serão esquecidos. Prova disso que o Pedrinho BH fez uma homenagem mais que justa, tanto para você quanto para o Piazza, já como cruzeirense, deixando o jornalismo de lado, como cruzeirense, parabenizar o Pedrinho BH por ter batizado o nosso centro de treinamento, a nossa toca, com o nome de Dirceu Lopes e Piazza. E eu queria fazer uma pergunta para você, Dirceu, antes de devolver para o estúdio. Quem é o criador da dupla Dirceu e Tostão? Foi uma coisa que surgiu automaticamente. O Tostão veio do América e eu vim daqui de Pedro Leopoldo. Porque o meu sonho de criança era ser um jogador do Cruzeiro. Então, é uma coisa que surgiu assim naturalmente e, infelizmente, nós estamos, né, tanto eu, Tostão, Piazza, Natal e Guaiaí, fazemos parte da história do Cruzeiro, né? Então, para mim, é gratificante. Por isso e outras coisas mais, que eu não tenho, felizmente, eu tive a felicidade, há uns anos atrás, estudar logosofia, que foi muito importante na minha vida. Então, a gente procura, né, dar bons exemplos e tenho certeza que o nosso Cruzeiro já voltou a ser grande, mas o torcedor do Cruzeiro, tenho certeza que já voltou no seu lugar devido, como maiores clube o Cruzeiro como time de futebol dos maiores do mundo. E para decepção do Milton Neves, o Gerson vai arrebentar esse ano, viu, Milton? Mas é o seguinte, uma vez eu vi uma entrevista do Zito, Zé Eli de Miranda, o único que dava bronca no Pelé. Zé Eli de Miranda, o Zito. Gilmar Lima, Morodalmo, Zito Calvé, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé, Pepe. Olha, e o que o Zito falou do Dirceu Lopes foi tudo isso. Viu, Felipe Facincani? Sim. Entendeu? Que é um jogador que mais próximo chegou do Pelé. Chegou no Pelé. Pois não, Filé? Dirceu, um grande abraço a você, um grande abraço à Mochila. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui com a gente. 3 perguntas em uma. 3 perguntas em uma. Eita! Primeiro, o Mochila já citou aí o que esperar do Gerson no Cruzeiro, se você aprovou a contratação do Gerson. Por que o Gabigol não deu certo na Raposa? Que é um mala. E a terceira pergunta, ainda tem aquela mágoa de 74, final no Maracanã, arbitragem polêmica do Armando Marques, gol anulado do Cruzeiro, que seria um gol legítimo, e o Vasco levou a melhor, ganhando por 2-1. Eu queria que você falasse desses 3. Muito obrigado pela sua participação aqui. Uma honra pra gente. Gênio. Muito obrigado pelas suas palavras. Realmente foi um dos maiores roubos do futebol brasileiro. Eu tenho por hábito, se eu não puder falar bem de uma pessoa, eu não gosto, eu tenho comigo. Se eu não puder falar bem, mal, eu não falo. Mas esse aí eu falo assim, de boca aberta, como diz o Mara, que chegou aqui me chamando de Dirceu. Ele tá zoando meu R, viu, Milton? Falou que não é Dirceu, não é Dirceu. Mas foi os maiores roubos do futebol brasileiro. Pois não. Faltaram só 2, né? Do Gabigol, né? Gabigol e o Gerson, né?
Eu não tenho dúvida, se eu for desse jogador, tenho certeza que o torcedor do Cruzeiro pode ter certeza, vai dar muita alegria a nós torcedores. E você acha que o Gerson tem que entrar no lugar de quem? Penso que a posição dele é meio de campo. Meio de campo. E o Gabigol, respondendo o Rogério? Preciso ficar calado. E além do mais, viu, senhor juiz, você que roubou tanto contra o Cruzeiro, entendeu? É o seguinte, o seu Lopes era imortal. O que teve de Beck, cavalo, derrubando de... Porque eu disse, gente, como eu falei do restaurante aí, o 53 da Castelo Branco, eu não acreditei que aquele era o Dirceu Lopes, o menininho. Falei, não é possível. Pequenininho. O que dá. Moisés Paulada uma vez deu uma cacetada no Pacaembu. O Dirceu Lopes, que ele caiu lá atrás do metrô, não. Lá na Doutor Arnaldo. Entendeu? Porque pequenininho. Olha, o Dirceu Lopes foi o que mais chegou no Pelé. Eu sei porque eu joguei bola também. Viu, Dirceu? Pelézinho. Pedro, né? Você jogou, não é? Me falaram que você era um excelente matador, né? Matar o seu time de raiva. Fala, filé. Tá difícil. Tem os gols da época daquele jogo. Não faz comigo. Tem os gols. Não, eu vou... O senhor que pediu, uai. Eu não queria ver. Agora Dividi no colégio. Cheguei no colégio estadual, professor Salatiel de Almeida do Muzambique no outro dia, foi quarta pra quinta. Tinha lá 1 milhão de alunos me esperando. Entendeu? O João Mula, o Pininho, o Rato com o Garpo, todo mundo lá me esperando, porque o Cruzeiro, timinho, ganhou do Santos famoso. Então, Milton, presta atenção, Milton. Presta atenção. Fica olhando na tela. Eu não quero ver. Não, vai ver. Lá. Coloca aí, vamos lá. Olha aqui. Olha os gols. Ih, rapaz. Justo em cima do Santos. 6-2 pro Cruzeiro. Presta atenção aí, Dirceu Lopes. Olha aí, ó. E Technicolor ainda. Ó que beleza, ó. O Zito passou errado. Ô, Facinho, olha o espaço que tinha pra jogar bola. Olha o mochila na arquibancada lá. Eu apitando o jogo, né, Milton? Olha lá, que beleza. Canal 100. Olha aí, ó. Não tem som, porque senão fica pra cara. Olha aí, ó, que beleza. Belas imagens, hein? Belas imagens, né? Technicolor. Ou seja, colorido artificialmente. Olha o Natal. Narra aí, Milton. Você que tava lá nesse dia. Esses anos aí também, os caras tinham comido uma feijoada esse dia também, hein? Olha, quem que era o meia dúzia ali? Perdeu a bola e parou? Quem é o meia dúzia ali? Perdeu Aqui é o Zé Carlos, lateral esquerdo. Ih, mas era grosso. Não, gente, E o goleiro quem que é? O Gilmar? Nessa noite, a seleção do mundo não ganharia do Cruzeiro. Mas o Gilmar tomou esses gols? Esse é o gol do Dirceu Lopes. Olha o Tostão. Eu tô vendo. O Tostão jogava um pouquinho também, né? Ué, mas peraí. Aí. Mas ninguém marca nesse Santos? Ué, mas... Ninguém marcava ninguém? É o time fraco. O segundo gol do Dirceu Lopes. Mas que é isso, Milton? Olha lá o Jair. Olha lá. Aí. Natal, ponta parece direita. Olha lá, quem que é que tá... Olha lá, o Jair. Tá louco, hein? Pô, mas o cara não vai em cima dele com a bola. Mas o futebol era romântico. Olha lá, pênalti. Olha lá, pênalti. Filmou a arquibancada ali, apareceu o Milton Neves. Ali, Pernudinho ou Armando Marques? E tinha que ter expulsado. Armando Marques, né? E era pênalti pra cartão vermelho. Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques, que era grande amigo íntimo do nosso Weblin. Não era. Olha lá, quem que tá aí, ó? Olha lá, o Beck foi brincar. Ó, então vocês estão mandando gol. Esse jogo aí tava arranjado, não é possível. O Beck é parente do... Vocês arranjaram o jogo. O Santos entregou o jogo. Isso aí o Santos entregou o jogo. Olha lá. Dirceu Lopes, olha absurdo que estão falando aqui. Olha Guerreiro. Olha lá, não é possível. Estão te provocando e você tá caindo, seu bobão. Esse Santos não era de nada. Aí, ó. Aí o Dorval. Chutou errado, o goleiro também deu o gol. Toninho Guerreiro. Milton. Toninho Guerreiro fazia de conta que era bom. Toninho Guerreiro. Fiore Gilhote que arrumou esse apelido pro Toninho Guerreiro que tá no céu. Olha o goleiro. Nossa, soltou a bola na mão. Olha lá. Soltou a bola. O goleiro falhou, hein?
O goleirão. Esse Gilmar também, né? Esse 10, pô. Esse Gilmar também, hein? Esse Gilmar não era tudo isso, não. Era bem mais ou menos, hein? Olha aí, ó, acabou o jogo. Aí, olha aí, ó que trio. Pelé, Dirceu Lopes e Tostão. É brincadeira, não? Aí sim, a foto. É brincadeira, não? E aí, Dirceu Lopes, o que você achou desse... relembrar com esse vídeo aí... Esse pupurri. Essa grande vitória do Cruzeiro, hein, Dirceu? O que você achou? Deu pra matar a saudade, não? Muito emocionante. Muito legal. Recordar coisas boas é sempre um motivo de alegria. Ô, Dirceu, me diga uma coisa. Belo Horizonte te ama, até a torcida do Atlético Mineiro, porque você é o segundo Pelé da história do futebol do meu estado. Você é querido no restaurante, sabe, no ônibus, ou andando a pé aí no centrão de Belo Horizonte, a capital mundial do Galo. Me diga uma coisa, você é amado como sempre foi? Tenho essa felicidade. O novo patrocinador do Palmeiras é piada. Eu sou um ser humano que não tenho mágoa, não tenho rancor, até pelo contrário, né? Eu sempre digo que eu não fui campeão do mundo, mas graças a Deus, sou um campeão no mundo, né? Essa coisa de... Até hoje, fico impressionado, tudo em qualquer lugar que vou, as pessoas me tratam como se jogasse até hoje. Não tenho palavras para expressar a felicidade que eu tenho, que carrego no meu coração. Que bom que a gente mostra aí o Dirceu Lopes Mendes. A história viva do nosso futebol. E a humildade dele. Pois é. A humildade. Pois é. Entendeu? Pois não. Você que... O Ademir da Guia, maravilhoso, meu amigo, monumental. Meu amigo. Mas Dirceu Lopes joga no mesmo time. Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Gerson e Roberto Rivelino. O Ademir da Guia, inclusive, já me falou nas conversas que a gente teve. Eu converso muito com o Ademir da Guia. Graças a Deus, tenho o Ademir como um amigo hoje. E é muito gratificante isso, né? Amado no Brasil inteiro. Pois é. E o Ademir já me falou do Dirceu Lopes também como um ícone do futebol brasileiro. Então, para mim também é uma grande alegria poder viver esse momento hoje aqui no Esporte Sem Firula, da Revista Oeste, conversando com o Dirceu Lopes, trazido para o nosso grande Mochila, né, que é primo do Neto. Dá pra colocar, me dói o coração, mas dá pra colocar os gols de novo? Daqui a pouco. Deixa eu só fazer a pergunta. Por favor, mas não deixe de colocar. Nosso Mochila que é primo do Neto da Capitinga. O Mochila é primo do Neto da Capitinga, viu, Dirceu Lopes? Ele não te contou, mas é o grande personagem, né? E o Mochila é o primo do Neto da Capitinga. Bobão. Não, é a cara do Neto da Capitinga. Então. Ô, Dirceu, como grandes ídolos... O que foi, Mochila? Deixa eu perguntar pro Dirceu Lopes, Mochila. Abre o Mochila aí, o que você quer falar, Mochila? É a cara, meu. É a cara do Neto. Eu não, ué. Eu? Eu não, ué. Ô, Dirceu, grandes craques do nosso futebol como você acabaram jogando em mais de um clube importante, né? O Rivelino, por exemplo, jogou no Corinthians e no Fluminense, né? Outros jogadores tiveram essa possibilidade de atuar em mais de um grande clube. Você teve perto, por exemplo, de jogar também em algum outro clube, você chegou a conversar, teve outros grandes clubes que te procuraram naquela época em que você brilhou no Cruzeiro. Conta um pouquinho desses bastidores da sua carreira também, Dirceu. Você jogou quase onde? Eu tive muito grave, né? Fiquei 1 ano e meio parado, tive uma contusão muito grave no tendão de Aquiles. E o torcedor, geralmente, né, o torcedor cobra aquilo que você foi. E aí, voltando, precisava de um tempo para recuperar a forma, só que a torcida não aceitava esse período que eu necessitava para recuperar a minha maneira de jogar. E apareceu uma proposta do Fluminense, eu fui para o Fluminense, mas infelizmente eu não encontrei aquilo que foi o Cruzeiro, dado aí o sucesso que nós encontramos, que era uma verdadeira família, né? Ninguém queria ser melhor do que ninguém, não havia ambição, coisa parecida. E no Fluminense eu não encontrei um ambiente propício para isso. Então a minha passagem no Fluminense durante o ano não foi brilhante como foi no Cruzeiro, e posteriormente também tive uma proposta do Uberlândia e fui para o Uberlândia. Infelizmente, aí aquele tempo que eu necessitava para recuperar a minha forma, eu tive, e ali fiquei no Uberlândia 1 ano,
Só que eles queriam que eu continuasse porque no Uberlândia tive passagem que marcaram a minha passagem. Então, eu joguei em outro clube, mas em função da contusão grave que eu tive. Senão, teria jogado 15, 16, 18 anos no Cruzeiro. Ô Milton, eu vou falar com o Dirceu aqui, assim, que ele concorda comigo, que o estádio do Galo parece uma bunda de zebra pintada, viu? E é por isso que você vai parar de torcer para as frangas para torcer para nós, pro grande cabuloso de Minas, Milton. Esse time aí até que quebrou o galho, né? Raul, Pedro Paulo, William Procopio Neco, Wilson Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Tostão, Evaldo Oliveira e Hilton Oliveira. Mas aí, um dia, o time do Cruzeiro inteirinho foi jogar em Muzambinho, no estádio Professor Antônio Milhão. Tinha 7 milhões de torcedores no estádio, entendeu? Sabe quanto é que foi? Quanto? 17-0 para Muzambinho. Ih, tá vendo? 17-0. Fiasco. O Ivan Surdão, Ivan Carlos Vieira, fez 16 gols. O Dirceu Lopes não pegou na bola porque o Mexerica, quarto zagueiro, acabou com o Dirceu Lopes. Bom, entendi. Ô Milton, só pra gente fazer a nossa homenagem também pro nosso Mochila, o que você quer? Aí é coisa da nossa direção. Eu nem sei o que eles vão colocar na tela aqui. O que é, produção? Bota na tela o que vocês falaram. Nossa mochila! Sensacional. Vocês são todos traíra, né? Seu primo é mochila! Volta com a mochila agora! Bobão! Vocês estão loucos. Dirceu Lopes Mendes, o Brasil te ama, Dirceu Lopes. Cadê a mochila? Alex Miller. Você falou que eu pareço o Néstor da Capitinga. O Dirceu falou que eu pareço o Pedro Manso. Também. Manso nunca é bom parecer com ninguém. Bom, beleza. Vamos agradecer então o nosso Dirceu Lopes, o nosso mochila, Milton? Nosso príncipe. Vamos agradecer. Palmas. O mochila é o Dirceu. Muito obrigado aí, Dirceu Lopes. Cara, tá louco. Muito obrigado, mochila, por ter feito essa ponte aí histórica pra nós aí, ó. Esse aqui é o livro do jornalista Pedro Blanco, meu grande amigo, a biografia do Dirceu Lopes. Se você é cruzeirense, mesmo se você não seja cruzeirense, se você é apaixonado por futebol, vale a pena a leitura. Aqui mostra como o primo dele levou ele para o Cruzeiro, saindo de Pedro Leopoldo, que na época era só estrada de terra. Isso aqui tem muita história, tem muita resenha, tem tática de futebol e aqui realmente tem crônica esportiva. Vale a pena. O Príncipe, e eu vou pegar um autógrafo ao vivo enquanto vocês terminam o programa daí, porque senão depois o pessoal vai falar que eu inventei a assinatura. Milton, um abraço para você, para Letícia, Alex Miller, Alfredo Facincani, grande Rogério Micheletti. Um abraço para você, o melhor diretor esportivo desse país. Fiquem todos com Deus. Dirceu, que o Papai do Céu te abençoe. Muito bom participar aqui com você, estar com você nessa tarde aqui, conhecer a sua família, conhecer a sua casa. O mundo do futebol agradece você. E como disse o Milton, o melhor jogador do mundo, em primeiro foi o Pelé, em segundo foi o Pelé, em terceiro foi o Pelé, em quarto foi o Dirceu, em quinto foi o Dirceu. E o resto é tudo igual. Um abraço para todo mundo aí.